Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da LEDs Indoor no YouTube. Eu sou o Danilo e hoje o papo vai ser direto. Então se liga nos 10 erros mais comuns que quase todo iniciante comete. E a gente vai falar para vocês também como evitar esses erros. E antes da gente ir para o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso ajuda ao vídeo chegar a mais pessoas e também a gente continuar produzindo esse vídeo de qualidade para vocês. Então bora pro vídeo que eu vou ensinar vocês a como não ficar quebrando a cabeça, economizar tempo e também dinheiro. Bora lá! Então vamos lá para o primeiro erro: iluminação inadequada ou mal dimensionada. A gente precisa lembrar que a nossa planta ela precisa fazer fotossíntese. Então, se a gente não utilizar uma luz ideal para o cultivo, ela não vai estar recebendo a quantidade de fótons que ela precisa para se desenvolver. E outro fator que é bem comum é a gente dimensionar uma iluminação para o tamanho incorreto. Então, por exemplo, aqui a gente está numa estufa grande, com um painel grande. Eu não poderia estar usando aqui dentro dessa estufa um painel de 60 watts, porque realmente o meu rendimento ele não chegaria ao que eu espero num tamanho desse ambiente. Então a escolha da luz ela faz total diferença no resultado final que você vai ter na sua colheita. E o segundo erro mais comum, que eu acredito que deveria estar competindo ali com o primeiro, é o excesso de água ou a falta de água na rega. Eu acredito que o excesso acaba sendo mais comum do que a falta, mas os dois fatores ali são bem preocupantes para o desenvolvimento da planta. Então, quando a gente tem um excesso de água, né, um excesso de rega, a raiz ela não se desenvolve, porque esse solo está muito molhado e ela não consegue buscar novas áreas ali, né, a terra mais seca para ela buscar água. Então, ela fica estagnada e a planta ela acaba não se desenvolvendo. Então, se você regar demais, isso pode acontecer, né, do vaso ficar molhado ali durante 10, 15, 20 dias. Né? A gente tem até um regadorzinho aqui, que eu vou dar umas borrifadinhas aqui para vocês verem nessa planta. Que a ideia é a gente ter uma rega muito mais linear e conseguir, né, o ideal é que a gente consiga cada vez identificar, né, seja pelo peso do vaso. Antes de regar, você pode pegar o peso do vaso, né, levantar o vaso para ver ele com a terra seca. Depois que você regar, você levanta novamente. Você vai ver que ele está mais pesado ali por ter água. E aí todo dia, né, a cada 2 dias, você pode ir ali, levantar o vaso e ver, né, se ele está no peso lá inicial, de quando a terra estava seca, ou se ele ainda está molhado. E o que eu recomendo é que você consiga fazer um ciclo de rega de pelo menos um dia sim, um dia não. Porque se você regar muito e demorar para secar e só regar de novo depois de 10 dias, com certeza nesse período a planta não vai estar crescendo o que ela precisa se desenvolver. Então tem que tomar cuidado. Uma das formas é o peso do vaso e a outra forma que você pode fazer é colocar o seu dedo na terra. Se ele sair sujo, significa que tem umidade no solo. Se ele sair mais limpo, né, com pouca terra grudada, significa que a terra está seca e está na hora de molhar. Eu prefiro o peso do vaso, para não ter que ficar encostando na raiz ali, furando a raiz toda hora. Então o peso do vaso é uma boa identificação e saiba que se você regar e o vaso demorar para secar muitos dias, a sua planta ela vai estar com um desenvolvimento mais lento. Então tome cuidado com o excesso de água principalmente, porque a falta de água, você vai ver ali sua planta murchando, né? E você ter que regar. Se você não regar ali nas próximas horas, no próximo dia, com certeza a planta vai morrer. O terceiro erro mais comum é a falta de ventilação e exaustão. Para o nosso cultivo ter um bom desenvolvimento, a planta, na hora que ela vai fazer a fotossíntese, ela precisa absorver CO2 e liberar oxigênio. Então a gente precisa ter uma troca de ar constante no seu ambiente, né, se ele for fechado, para você ter CO2 novo entrando, para a planta poder absorver esse CO2 e conseguir fazer sua fotossíntese. E não esqueça também do nosso ventilador, porque ele vai fazer a circulação de ar no seu ambiente, mantendo uma umidade controlada, né, não deixando essa umidade ficar concentrada ali dentro do ambiente, e também fazendo o fortalecimento de caule, deixando a sua planta mais resistente para sustentar as flores durante a floração. Quarto erro: espaço inadequado. Quando você começa o seu cultivo, o ideal é que você planeje esse cultivo antes mesmo de germinar a sua semente. Dessa forma, você já consegue se preparar para desenvolver a sua planta adequadamente para o tamanho do seu espaço. Então, por exemplo, eu comecei num espacinho bem pequeno, ele tinha 60 de comprimento, 60 de profundidade e 60 de altura, então ele não era muito alto.
Então eu já sabia que eu ia ter que fazer vários treinamentos na minha planta, porque ela não podia crescer muito, senão ela ia estar encostando na iluminação. Então, durante toda a minha fase de crescimento, eu fui fazendo amarras, fazendo podas, para deixar a planta realmente bem próxima ao vaso, porque eu não tinha muito espaço de crescimento. Imagina, 60 centímetros de altura, 15 centímetros ali já é só o vaso, não sobra muito espaço para a planta. Então a gente precisa entender as nossas limitações dentro do espaço que a gente tem, para não perder qualidade no final do nosso rendimento. Se a gente entender, pô, eu tenho um PC Grow, dentro do PC Grow você tem um espaço ali limitado, se você já souber o que você precisa fazer naquele espaço, a sua colheita lá no final com certeza vai ser maior, né? Vai ser ampliada por essas técnicas que você utilizou. Então, antes de você começar a germinar sua semente, vê certinho o espaço que você vai cultivar e já planeje como você quer que a sua planta cresça ali dentro. Agora, o quinto erro que a gente vai listar aqui é a falta de rotina. Um cultivo, ele precisa de acompanhamento. Não adianta a gente achar que vai colocar a plantinha ali dentro da estufa, vai ligar a luz, vai colocar um timer na tomada para configurar a hora que ele liga e desliga e pronto, não preciso mais, só vou olhar minha planta ali a cada tantos dias que é a hora que eu tenho que regar. Não, a planta precisa de acompanhamento, seja de temperatura, ventilação, né, temperatura, umidade. Então lembra que a gente falou da ventilação e da troca de ar? Se você não acompanhar constantemente, principalmente a temperatura e a umidade do seu cultivo, essa variação ela pode acontecer muito grande de um dia para o outro, principalmente se você não tiver ali ar-condicionado, umidificador, desumidificador, você depende da variação diária. Então você precisa ter um acompanhamento diário para saber como as suas plantas estão ali, né? O que elas estão precisando suportar naquele dia. Se está tendo uma temperatura alta, se não está, se tem alguma coisa que você precisa fazer. Fora isso, a gente precisa medir pH, a gente tem que acompanhar EC, dependendo do estilo do seu cultivo, né? Então, a rotina, ela é essencial. Praga, se você demora ali 3, 4 dias para identificar uma praga, ela já pode ter proliferado pelo seu cultivo. Vai ser muito mais difícil de controlar. Então lembre-se, rotina é sempre importante. Então planeje o seu espaço e depois planeje uma rotina controlada para você conseguir acompanhar o seu cultivo e ver o desenvolvimento da planta. Pô, preciso olhar meu cultivo ali 5, 2, 3 vezes por dia? Não necessariamente. Dependendo do estilo de cultivo, uma vez por dia já dá para você olhar ali, ver se aconteceu alguma coisa, se está tudo certo. Se for um cultivo maior, regras automáticas, né, mais controladoras, pode ser que você precise ter um acompanhamento ali mais de perto, né, e mais contínuo. Mas é isso. Vamos ter uma frequência de cuidado com as nossas plantinhas. Agora, o sexto erro mais comum é a escolha errada da sua espécie. Quando você começa a cultivar, né, você vai comprar ali a sua semente, ou vai usar uma semente de prensado, ou uma semente que veio na sua flor ali para começar a aprender. Principalmente quando você não compra uma semente, a gente não sabe de onde ela veio. Então a gente não sabe o tamanho que ela vai ficar, quanto tempo é a floração dela, se ela é macho, se ela é fêmea, né? Tem muitas coisas ali, muitos quesitos que são variáveis e você ainda não sabe, né? Você pegou a semente ali e você não tem nenhuma informação sobre ela. Então, por exemplo, imagina que você tem um cultivo onde não tem uma altura tão alta disponível, né? Você não tem ali 2 metros, você tem 1 metro só de altura disponível. Se for uma planta de semente de prensado, essa planta ela pode ser muito mais sativa e ela vai crescer muito. Então, pô, às vezes ela vai triplicar de tamanho quando ela chegar na floração. Se você não sabe disso e você tem um espaço pequeno, na hora da floração ela vai encostar no teto, vai encostar na iluminação. Então, a escolha da nossa variedade, ela é muito importante. Claro, pô, tô começando a aprender, quero treinar e tal, sem problema. Faz ali numa semente que você pegou no prensado, numa flor que você ganhou, mas entenda que, pô, essa planta ela pode crescer de qualquer maneira e você não tem conhecimento sobre ela. Quando você compra uma semente, normalmente existe um descritivo dessa semente. Quanto tempo de floração, qual que é o tamanho médio que ela pode chegar, se ela é fotoperíodo, se ela é automática. Então tudo isso vai trazer uma base para você conseguir configurar melhor, né, o como vai ser o seu cultivo. Então se preparar melhor para o seu cultivo, né? Você já sabe, pô, essa planta aqui normalmente ela dobra de tamanho quando eu coloco ela para florir. Então eu já sei que meu espaço tem X de tamanho, eu vou deixar ela no máximo num tamanho X, né? Porque eu sei que ela vai dobrar
e eu não vou estar encostando a planta no painel, nem nada disso. Então, é muito importante para quem está se programando no cultivo e já quer comprar uma semente, olhar bem a especificação dela, para ver se ela se encaixa dentro da estrutura que você está começando a cultivar. E lembre-se, automática, ela é uma planta que ela é muito sensível e o ideal é que ela não exista nenhum tipo de erro durante o cultivo. Todos os erros que for cometido numa planta automática vai mudar totalmente o rendimento final dela. Quando você tem um erro na planta fotoperíodo e durante a vegetação, você ainda tem como corrigir antes de colocar a planta para floração. Na automática, não. Então, se você tiver uma planta automática que está florindo pequena, é exatamente por isso. Cometeu ali alguns erros durante o cultivo, aonde a planta ficou pequena e atingiu ali os dias dela para começar a florir. Então, a escolha da espécie é muito importante. Agora, o sétimo erro mais comum é o excesso de fertilizante. Você não pode acreditar, né, que quanto mais a sua planta comer, mais ela vai crescer. Existe um limite, né? A planta, como a gente, como um bicho ali, chega uma hora que ela enche de comida. E se ela você tenta comer mais, começa a passar mal. A planta é exatamente igual, só que ela não fala. Então ela fala pelas folhas, né? Pela coloração, pelo desenvolvimento. Então se a gente começa a entregar muito fertilizante, essa planta ela vai principalmente travar, né? Ela vai travar ali o seu desenvolvimento e provavelmente vai queimar por conta dos minerais ali, dos sais que tem aqui dentro do fertilizante. Como que funciona? Cada espécie ela vai suportar uma quantidade X de alimento. É bem parecido aqui com o ser humano, né? Eu, por exemplo, eu almoço uma quantidade X de comida. Você pode estar almoçando uma quantidade que é o dobro, o triplo que eu como, né? A planta é a mesma coisa, vai ter uma espécie que vai comer A, uma espécie que vai comer B e uma espécie que vai comer C. Umas mais, outras menos. Eu hoje, por exemplo, eu tenho uma espécie que ela come ali 3,2 GC na floração. E eu tenho espécie que com 2 GC ela já tá linda. Se eu coloco 2,5 ela já queima. Então a gente tem que entender também o limite da nossa planta. Normalmente o fertilizante, ele já tem na especificação dele aqui e tal, falando uma dosagem média. Então você pode ali, né, normalmente na vegetação vai ser 1 ml por litro, na floração 2 ml por litro, e isso pode ir subindo conforme as semanas. Mas é bom você ir acompanhando essa tabela do fabricante, porque ela é uma base para levar o seu cultivo linear. Pode ser que alguma planta peça mais fertilizante, outra ache que isso é um excesso, e aí você vai identificando e controlando ali na mão. Por isso que eu, por exemplo, eu prefiro fazer poucas espécies, porque se eu coloco, sei lá, eu tenho 10 plantas e as 10 plantas, cada uma é uma espécie diferente, eu vou estar dando uma única alimentação para todas elas e cada uma está comendo um pouco diferente uma da outra. Então é normal que uma planta vai estar reclamando de fome, a outra reclamando de excesso, porque cada variedade come de uma forma e eu estou dando ali 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e 100 gramas de uma proteína, sendo que tem planta que queria comer 300 gramas de arroz. Então tome bastante cuidado com o excesso e sempre tenta observar a sua planta. Ela vai falar com você pelas folhas. Agora o erro 8. A gente já falou um pouquinho ali nele sobre o erro de rotina, mas aqui a gente tem um erro específico para ele. pH. O ideal é que você sempre faça a medição de pH das suas regas. Você não precisa fazer a medição de pH do seu solo, né? Colocar um medidor ali na terra, mas a rega é importante você entrar com um pH estabilizado. Então mesmo que seja uma rega só de água, por exemplo, você cultiva mineral. Fez aqui uma rega com fertilizante mineral e na próxima rega você vai entrar só com água. Se essa água tiver com pH fora do nível ideal, o fertilizante que já está lá no solo, ele não vai conseguir ser absorvido pela raiz, porque a raiz absorve esses nutrientes numa faixa X de pH. Então você precisa também medir o pH da sua água e regular o pH da água também se for necessário. E claro, regas com fertilizante, independente se o fertilizante fala ali que ele estabiliza ou não, pelo menos ali as primeiras vezes que você vai utilizar, é importante você medir o pH, regular o pH para ver, né, se está estabilizado. Pô, montei ali minha rega, coloquei o medidor, tá batendo pH 6, na próxima vez coloquei ali de novo, tá batendo pH 6, 6,2 ali, né, no range que você quer fazer a rega. Se toda vez que você está medindo tá batendo, você já sabe que ali tá bem mais tranquilo, você não precisa fazer essa medição em toda a rega. Pode fazer a cada 2, cada 3, só para dar aquela conferida. E se a sua planta apresentar algum tipo de problema,
uma das primeiras coisas, vamos medir o pH. Tanto a da rega, né, seja de água ou seja de fertilizante, e também a água que sai embaixo do seu vaso, né? Então, se a sua planta está apresentando algum problema e o pH de entrada você está medindo está correto, mede o pH que sai embaixo, que é o runoff. Esse runoff vai mostrar qual que é o pH que está no solo. Então, se você entrou com pH 6 e lá embaixo do seu vaso está saindo um pH 7, 8 ou 4, né? Tá bem fora, significa que tem algum problema no solo e a gente precisa corrigir isso com alguns fertilizantes e níveis ideais de pH. Então, o pH, dependendo do estilo de cultivo que você leva, ele é mais essencial do que outros estilos, mas é sempre importante para você saber se a sua planta apresentar problema, que não é o pH. Agora vamos para o nosso penúltimo erro, o erro 9, que é o controle de pragas. Tem muita gente, com certeza, que está assistindo esse vídeo, que já teve praga durante o cultivo ou está tendo praga nesse momento. A gente tem vários equipamentos, a gente tem armadilhas, a gente tem as armadilhas azul e amarela, que são para identificação de praga. A gente tem também os produtos para aplicar depois que você já tem praga. Então, por exemplo, esse controle de pragas da FlowerMind, ele serve para travar a sua praga, então ele mobiliza ela, não deixa ela se movimentar e mata ela por conta disso, né? A gente tem também o Delimoneno, né? Ele é mais preventivo, esse aqui já é mais para matar a praga mesmo. Então, a gente fazendo um bom controle, né, uma boa prevenção de pragas, principalmente aqui com o Delimoneno, Fólio de Nim e com as armadilhas, né? Porque a armadilha, se a praga grudar na armadilha, você vai conseguir identificar qual que é a praga, se ela vai trazer algum mal ali pro seu cultivo e se sim, se já tá, né, bem avançado, né? Se, pô, você colocou isso aqui no seu cultivo, no outro dia tá cheio de mosquitinho, de praga aqui colado, significa que já tá infestado, né, de praga no seu cultivo. Se não tiver, se tiver um mosquitinho ali só, você sabe que existe aquela praga, mas que ainda dá para você controlar mais facilmente. Então, controle, a gente usa limoneno, óleo de nim, e para matar, a gente tem aqui o controle de pragas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente na vegetação, que é a hora que a gente consegue aplicar esse carinha aqui, que é o limoneno, nas folhas, né? A gente consegue borrifar na planta ele quando a luz apaga. Então nunca faça uma aplicação foliar com a luz acesa, senão você vai queimar a sua planta. E aí a gente precisa ter esse controle durante a vegetação, porque na floração a gente não pode mais borrifar nada nas nossas flores. Porque senão, na hora da colheita, qualquer produto que a gente borrifar, vai sair esse sabor na planta, né? Na flor. Vai ficar esse resquício ali também. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com pragas, principalmente na fase de vegetação. Quando a gente entra na floração, um dos principais cuidados que a gente tem que ter é com a alta umidade. Porque como a flor ela vai engordando, é mais difícil circular ar no meio dessa flor. E a flor ela tem bastante água, então ela vai ter uma umidade elevada no meio dessa flor que está desenvolvendo. Então o ventilador vai ajudar a circular essa umidade, não deixar ela parada, porque se ela ficar parada, o desenvolvimento de mofo dentro da sua flor, ele é quase certo. Então controlar a umidade ali durante a floração vai ajudar, né? Principalmente essa praga aí que ninguém gosta de pegar, porque quando você pega ela na floração, não tem muito o que você fazer, você tem que cortar ela fora e realmente ali dispensar. Então vamos tomar bastante cuidado no nosso cultivo, principalmente na vegetação, para na hora da floração a gente só pensar realmente na colheita e no desenvolvimento da nossa flor. Vou deixar isso aqui de lado, que a gente vai para o nosso erro 10 agora. Agora o último erro dessa lista, que é o erro 10, é a colheita na hora errada. Existe um momento certo, um momento errado de colher? Vai depender muito do que você pretende fazer com essa planta. Qual que vai ser o uso dela. Dependendo do uso, você vai colher mais cedo e dependendo do uso, você vai colher um pouco mais tarde. Então você precisa entender o que eu quero fazer com essa planta. Vai ser um óleo? Se for um óleo, qual canabinoide eu estou buscando? Eu preciso desse canabinoide com os tricomas ainda transparente, leitoso, ambar. Qual o momento que eu tenho esse canabinoide na minha planta? Então isso é muito importante. Não existe um momento exato. Você tem que colher aqui. Isso não vai existir. Existe um parâmetro básico, né, que a gente vê ali atrás da embalagem de semente, onde ele fala 8 semanas de floração, 9, mas isso é uma média. Vai depender realmente do gosto do cultivador. Por isso que é importante você ter uma lupinha ali, né, algum celular que você consiga dar zoom para ver os tricomas, para você entender qual que é a hora de colher.
Eu, no início do cultivo, eu seguia muito essa questão da embalagem. E aí, nessa questão da embalagem, você acaba colhendo ali quando o seu tricoma ele tá 20%, 30% ambar e o restante ele tá leitoso e pouca coisa transparente. Quando você colhe dessa forma, você tem uma chapação, né, uma onda ali, o que acontece com você é algo mais relaxante, né, quando você tá ali já pro ambar. Quando ele tá leitoso ainda, o que vai acontecer com você é algo mais high, é algo mais ativo, ter mais disposição. Então, o momento da colheita vai dizer muito o que vai acontecer com você na hora que você estiver utilizando aquela flor, aquela extração e assim por diante. Por isso que é importante estudar a espécie que você está cultivando e também entender qual que vai ser o seu uso final. E aí, saber, né? Pô, quando eu colho a minha planta, esse tricoma, ele continua amadurecendo. Então é como se você colhe, por exemplo, você vai colher lá uma maçã. Essa maçã no pé, ela tá amadurecendo. Então quanto mais tempo ela ficar no pé, mais madura ela vai estar. Quando você tira ela do pé, ela continua amadurecendo. Ela não trava onde você colheu. O tricoma é a mesma coisa. Se você colheu ali a sua flor com 20% ambar, até ela secar, até você curar, tudo isso vai fazer com que os seus tricomas vão ficando ambar também, os que eram leitosos. Então, se você, vou colher agora um pouco mais leitoso, porque dependendo ali da forma que eu vou curar e tal, ele já vai ficar um pouquinho ambar, também é válido. E saber, né, que, se eu colher muito antes, eu vou colher um volume menor, né? A planta ela não vai ter engordado o potencial que ela poderia ter engordado. Então é fato que você colhendo ali os tricomas mais transparentes, mais leitosos, você vai ter menos rendimento em peso. Se você colhe ele mais ambar, você acaba tendo um rendimento maior em peso. Então sempre se prepare, lembre daquele erro que eu falei, esteja preparado para o cultivo, o que você pretende fazer, aonde você vai colocar a sua planta, tudo isso antes mesmo de germinar sua semente. Isso é muito importante. E vocês puderam ver que cultivar é uma jornada cheia de detalhes. Esses detalhes, a gente aprender sobre eles, faz toda a diferença na hora que a nossa planta apresenta algum problema. Se você controla todos esses fatores que eu falei, na hora que a sua planta apresenta algum tipo de problema, você vai olhar para os fatores que você está fazendo. Estou regulando o pH? Estou. Medir o runoff? Medir, tá certo. Estou entregando fertilizante ali na medida certa, né? Se eu tenho um medidor de EC, de BPM, eu estou fazendo essa medição, tá certinho? Tá. Minha ventilação tá boa, minha temperatura tá boa, a umidade tá boa. Dessa forma, você vai entender o que você está fazendo que não está dentro do parâmetro comum, que pode estar prejudicando o desenvolvimento da planta. A gente normalmente faz isso, para identificar um problema, a gente vai eliminando fatores. É uma das formas práticas aí da gente ir aprendendo o que a planta está comunicando para a gente. E aí você vai perceber que cada vez que você vai colocando esse parâmetro, né, de temperatura, umidade, luz, circulação, mais dentro ali do que se encaixa do ideal, você vai vendo uma melhora no desenvolvimento e no seu cultivo como um todo. Então, quando eu comecei a cultivar lá em 2011, 2012, eu tinha um resultado. Fui aprendendo com meus erros, aprendendo o que eu tinha que verificar no meu cultivo, estudando, para hoje, se a planta apresentar um problema, olhando para ela ali, conhecendo a minha espécie, eu já vou saber o que pode estar sendo, acontecendo ali de errado, para ativamente ir ali ajustar. Então acredito que esse vídeo vai ajudar bastante vocês a entenderem, esses fatores para acompanhar mais de perto o seu cultivo. Então é isso, galera. Não esquece de deixar o like, comenta aqui se tem algum erro que eu não comentei aqui nesse vídeo, que você comete, já cometeu e agora você aprendeu ali, corrigiu e não tá acontecendo mais. E se tem também algum vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal e que a gente ainda não produziu. Tem vários vídeos aqui que a gente está produzindo, em breve vai estar saindo aqui toda semana, mas pode ser que tenha alguma coisa que a gente ainda não produziu e você ajuda a gente ajuda você também com o conhecimento, postando um novo vídeo para vocês. Então é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a Labs Indoor em todas as redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!